Shalom a todos, meu nome é Eliezer Lucena, eu estou aqui em mãos com a coleção Galileia no período tardio do Segundo Templo e período Mishnaico, volume 1 e 2. São dois livros bastante volumosos, cada um mais ou menos com 450 páginas. O volume 1 trata da vida, cultura e sociedade. Esse vida, cultura e sociedade vai abranger mesmo os aspectos da vida de uma comunidade, de uma sociedade, né? Nesse volume 1, então o capítulo 1 tem a Galileia e a pesquisa recente do Jesus histórico. O capítulo 2, a história política na Galileia desde o primeiro século antes de Cristo até o final do segundo século. Práticas religiosas e movimentos religiosos na Galileia, desde 100 antes até 200 depois, a etnicidade dos galileus, as sinagogas da Galileia, pessoas notáveis da Galileia, movimentos sociais na Galileia, a Vila Galileana no período tardio do Segundo Templo e período mishnaico, o judaísmo doméstico, judaísmo doméstico, as casas na Galileia no período do Segundo Templo e período mishnaico, a questão da mortalidade, morbidade e economia na Galileia de Jesus, educação, literariedade na Galileia judaica, havia alguma e em que nível? O sistema de estradas na Galileia, urbanização e indústria na Galileia mishnaica. Sempre quando aparecer esse termo mishnaico é no período dos rabinos, que é mais ou menos no ano 200, entendeu? Urbanização e indústria na Galileia mishnaica. Nunca as duas se encontram? Pergunta, interrogação. Urbano e rural, interação urbana e rural na Baixa Galileia. Ou seja, será que elas se encontravam, a vida urbana com a vida rural, né? Ou a economia urbana com a economia rural, a religião urbana com a religião rural e assim por diante. A vida dentro das vilas na Galileia, um fenômeno complexo e diverso. Debate: como era a economia na Galileia? Era opressiva ou próspera? Taxação e outras fontes de rendas do governo. Então, para vocês verem, é bem abrangente a questão, mas as questões que me chamam bastante atenção é o estudo da Galileia com o estudo do Jesus histórico. Hoje se fundiu esses dois temas e é impossível você falar de Jesus histórico se você não falar da Galileia. Então, para você conhecer melhor o Jesus histórico, você tem que conhecer a Galileia. Então, por isso, já de cara começa com a Galileia e as pesquisas recentes do Jesus histórico. A história política da Galileia é fundamental você conhecer também, para você conhecer o domínio grego na Galileia, em parte da Galileia, né? E depois vem a Guerra dos Macabeus, onde a partir do ano 167 tem uma revolta dos Macabeus e conseguem libertar a Judéia e também socorrer os galileus de um domínio grego. Aí entra o período Asmoneu, né, a dinastia Asmoneia, porque o pai dos Macabeus se chamava Asmônio. Então, como vem depois de Asmônio, vem uma sucessão de reis Macabeus e dessa linhagem é chamada dinastia Asmoneia. E a questão da etnicidade também dos galileus é muito interessante. A Galileia, depois da conquista assíria no ano 732 a.C., a Galileia ela foi primeiro destruída, ela foi destruída primeiro do que a Samaria.
A Samaria só foi ser destruída 10 anos depois, no ano 722, por Salmaneser, rei da Síria. Mas a Galiléia foi primeiro, porque a fama dos galileus que eram durões, eram de dura cerviz. Então a Síria decidiu destruir primeiro a Galiléia. E desde esse século oitavo, mais ou menos, até mais ou menos o século quinto, a Galiléia ficou desocupada, ela ficou totalmente despovoada. Aí do século V em diante tem alguns assentamentos que são achados na Galiléia, de itureus, de fenícios, de tírios, e também é achada uma cerâmica que ela é típica da Galiléia, uma cerâmica grosseira, que seria uma cerâmica nativa. Então essa cerâmica é achada a partir desse século V até o século II, mais ou menos. Depois, com a conquista dos asmoneus, essa cerâmica e esses povos desaparecem. Por quê? Porque a dinastia Asmoneia promoveu uma judaização ali, ou melhor dizendo, ela promoveu um repovoamento da Galiléia com judeus vindo de Jerusalém. Então, quando você fala de etnia na Galiléia, na época de Jesus, você pode ter certeza que está falando de judeus de Jerusalém que repovoaram a Galiléia, toda a Galiléia. Então Jesus era descendente de judeus de Jerusalém, entendeu? Mas que viraram galileus, porque habitaram, aquelas terras foram doadas para esses judeus para repovoarem todo aquele local. E esse é o resumo da etnicidade dos galileus. Então é muito interessante saber disso. Os movimentos sociais na Galiléia, os movimentos sociais, você já deve ter ouvido falar de Judas, né? De ter falado de João, o João de Gush Halav, né? Mas que em grego é outro nome. Me fugiu o nome agora, daqui a pouco voltará. Joséfo fala do João o Essênio, desse João de Giscala em grego e Gush Halav em hebraico. Então teve vários líderes revoltosos que promoveram revoltas, né? Ezequias no ano 40 e pouco antes de Jesus, que foi um grande oponente de Herodes o Grande, quando Herodes ascendeu ao trono. Então esses movimentos sociais e o próprio movimento de João Batista e o de Jesus são considerados movimentos sociais, tá? As vilas, né? As vilas galileanas, como que eram essas vilas? Flávio Joséfo, na sua história, nas antiguidades judaicas e nas guerras judaicas, ele fala que havia 204 vilarejos na Galileia. E ele exagera, fala que em cada uma dessas vilas cabia 15 mil habitantes. Ou o copista errou esse número, ou o Flávio Joséfo realmente quis impressionar. A grande verdade é que, de acordo com os estudos, cada uma dessas vilas cabia no máximo de 500 a 1.500 pessoas. Tinha vilarejo como Nazaré, tinha no máximo 500 pessoas, o vilarejo onde Jesus nasceu. Cafarnaum, de mil pessoas a 1.500 e assim por diante, entendeu? E existia duas grandes cidades, que eram duas grandes cidades urbanizadas, que foram construídas em homenagem a Roma, que era Séforis e Tiberíades. E essas duas cidades não são mencionadas no Novo Testamento, e tem alguns motivos que são bastante interessantes, né? Essas duas cidades foram construídas em cima de dois cemitérios. Então essas cidades para muitos judeus eram impuras. Se o judeu pisasse ali, ele estaria impuro. E era uma profanação, né? Uma profanação da religião judaica, uma profanação do sistema de enterro judaico. Então eu creio que esse é um dos motivos que Séforis e Tiberíades não tenham sido mencionadas no Novo Testamento. Infelizmente, nesse trabalho não trata dessa questão de Séforis. Trata de Séforis e Tiberíades, mas não dessa questão dos cemitérios. Se tratar, trata-se muito
sutilmente e não desenvolve a questão, né? Mas, enfim, mas o livro é maravilhoso, sabe? A questão da literariedade, da educação. Os galileus eram letrados e que nível? Tem um livro maravilhoso que eu posso indicar, só um minutinho só que eu vou pegá-lo. É esse livro aqui, talvez vocês estejam vendo ele de trás para frente, é Katharine Hesser, Jewish Literacy in Roman Palestine, literariedade judaica na Palestina romana. Então, é um dos melhores trabalhos feitos sobre essa questão, sobre esse tema, e ela chega às conclusões através de muita pesquisa que na antiguidade a literariedade nos grandes centros beirava no máximo 10%. 10% aonde? Em Roma, em Antioquia, em Alexandria. Agora, em lugares distantes, já esse índice era bem menor, né? Mesmo grandes centros mais menores seriam em torno de 7%. E no campo, como é o caso da Galileia, esse índice ele seria de 1 a 3% apenas. Ou seja, 1% ou no máximo 3% das pessoas de toda a Galileia eram letradas e tinham acesso às letras, sabiam ler. Uma coisa interessante, gente, que na antiguidade saber ler era uma coisa, saber escrever era outra coisa, eram duas habilidades completamente distintas. Então tinha muitas pessoas que sabiam ler e não sabiam escrever. Então eram duas habilidades bastante distintas uma das outras e se aprendia separadamente. Bom, esse é o capítulo 1, né? Então vai abordar as estradas galileanas, a economia, é muito interessante saber como que era a economia. E, enfim, Vida, Cultura e Sociedade, volume 1. O volume 2 é The Archaeological Record from Cities, Towns and Villages. Ou seja, os registros arqueológicos das cidades, vilas e vilarejos, vamos dizer assim. Ele separa aqui em cidades, cidades grandes, né? Cidades pequenas, towns, e pequenas vilas. Esse segundo volume, ele já é mais voltado para arqueologia. Aí ele começa falando da transformação da Galileia gentílica para a Galileia judaica, de Mordecai Avian. Um testemunho arqueológico de uma mudança étnica. Então, esse é um dos estudos mais interessantes sobre esse tema, sobre essa mudança. Como foi que se deu essa mudança étnica na Galileia? Que eu contei sobre o estopim que começou tudo isso, foi a revolta dos Asmoneus, tá? Os Macabeus. Aqui ele trata de Séforis, a joia da Galileia, né? Tem o capítulo 2 é dividido em 4 partes, parte A, B, C e D. Kefar, Shikim. Kefar quer dizer vila. Toda vez que você vê Kefar ou Cafar, lembram? Cafarnaum, Cafarnaum, vila de Naum. Naum é aquele Josué, filho de Naum. Então seria uma referência aí, o pai de Josué, vila de Naum. E quando você vê Kirbet quer dizer ruínas, que nem tem Kirbet Caná. Kirbet Caná, Caná da Galileia. Então, ruínas de Caná, tá? Já que eu toquei nesse assunto, no final do volume 2 tem um glossário que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas, mas é dos principais termos arqueológicos, tá? Então eu recomendaria até se tirar xerox dessas páginas finais e tá com isso em mãos quando estiverem lendo, tá bom? Seria uma boa para você memorizar esses termos, ou não digo memorizar porque não precisa decorar, né? Alguns termos como Cafar e Kirbet seria bom decorar porque é muito usado na arqueologia
e muito usado na teologia também, tá? Então, aí, já que caímos aqui em Khirbet Caná, é muito interessante esse capítulo. Embaixo da cidade de Caná da Galileia se construíram algumas cavernas. São 3 cavernas, caverna A, B e C, que elas vão indo para um centro e se encontram no centro. E no centro tem um cenáculo onde ali se faziam rituais para lembrança ou memorização ou comemoração do primeiro milagre de Jesus, que foi transformar águas em vinho. Então ali se acharam uma mesa de... Eles fizeram uma mesa, mas essa mesa, o tampo dessa mesa é com a porta, a tampa de uma tumba, que é de pedra. Colocaram essa pedra e em cima dessa pedra colocaram 6 talhas de pedra, onde os peregrinos vinham e faziam um ritual ali para lembrança desse milagre, e enchiam essas talhas de vinho. Essas 6 talhas são talhas de pedras que essas pedras não estão suscetíveis a impurezas. Então seria mais difícil os judeus se tornarem impuros usando vasos, jarros, talhas de pedra, entendeu? Esse é o motivo. E então eles relembravam esse milagre. Achei bem interessante esse detalhe da cidade de Khirbet Caná. Tem também a cidade de Jotapata, ou Yodefate, uma cidade galileana do final do segundo templo. Essa cidade ela serviu de abrigo e quartel-general de Flávio Joséfo na Guerra Judaica, no ano 66 ao ano 70. E foi nessa cidade que Flávio Joséfo foi preso. E Joséfo relata que quando estourou a rebelião, que não teria volta, Roma, eles atacaram uma guarnição romana e mataram, e depois Roma viria com a sua resposta com suas legiões para Galiléia. Mas isso demoraria, essa locomoção, a relocação de legiões que estavam na Europa, na Germânia, na Bretanha, até chegar na Galiléia, isso ia demorar muito. Então, enquanto isso, Flávio Joséfo organizou a rebelião na Galiléia, como sendo uma espécie de general enviado de Jerusalém, e ele organizou a construção de fortificações para que as cidades fossem fortificadas. E inclusive nessa cidade de Jotapata, eles encontraram as ruínas dessas fortificações e encontraram uma rampa que Flávio Joséfo cita, que o exército romano construiu para destruir essas fortificações e entrar na cidade. Então, muito interessante. E outro detalhe é que das quase 20 cidades que Flávio Joséfo cita que foram fortificadas, a arqueologia encontra aí no mínimo 9, 10 dessas cidades e encontra ruínas dessas fortificações. Então, para você ver a veracidade do relato de Flávio Joséfo. Bom, eu quero ficar por aqui porque tem muito assunto, senão o vídeo se estende muito. Espero ter ajudado vocês e leiam esse trabalho, é fenomenal, é maravilhoso.